Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você. Eu não sei a hora que você está assistindo essa aula. Meu nome é Eliane, eu sou professora de penal geral. Hoje a gente vai trabalhar com penal geral, aplicação da lei penal. A aplicação da lei penal, ela vai do artigo 1º ao 12. Sendo que esses artigos eles estão divididos entre o princípio da legalidade, que vocês já estão cansados já de ver, acredito, que é o artigo 1º, não é isso? Aí nós vemos o princípio vamos a lei penal no tempo, lei penal no tempo, que vai do artigo 2º, não é isso? Ao 4º. Aí depois nós temos a lei penal no espaço. A lei penal no espaço, que vai do artigo 5º ao 8º. E depois nós temos as disposições finais. Que aí que vai do artigo 9º ao 12. Não tão importantes quanto essas três, mas que vale a pena lembrar. Bora lá? Então, para começar, a gente vai trabalhar o princípio da legalidade. O princípio da legalidade, existem dois desdobramentos. Bora lá? Dois desdobramentos que são o princípio da anterioridade e o princípio da reserva legal. O que diz o artigo 1º? Não há crime sem lei anterior que defina, não há pena sem prévia combinação legal. Bora escrever? Vou apagar aqui o quadro, essa parte aqui que por enquanto não nos interessa, ok? Vale a pena a gente citar aqui. Bora colocar, ó. Não há crime sem lei anterior que o defina, vírgula, não há pena sem prévia combinação legal. Vamos desdobrar e vamos trabalhar esse artigo. Não há crime sem lei anterior. Esse aqui, princípio da anterioridade. Anterioridade. Não há, que eu defina, não há pena sem prévia combinação legal, reserva legal. O que é reserva legal? Reserva legal é o processo pela qual a lei é feita, é o processo legal. Nós não vamos entrar em detalhes aqui agora, porque o direito penal, gente, é um mundo de coisas. Se nós formos parar para discutir só aqui o princípio da legalidade, nós passaríamos horas aqui só discutindo ele. Mas nós vamos nos limitar a ser bem objetivos. Reserva legal, processo legal, lei anterior, anterioridade. A lei tem que ser anterior ao fato. A lei tem que ser anterior ao fato. Mas o que é crime? Bora lá. Essa lei aqui, antes de falar do que é crime, essa lei aqui desse processo legal, do que eu diria, processo legislativo, processo legal, quem é que faz as leis?
é o nosso legislativo, certo? Então, a reserva legal, seu desdobramento, ela não prevê exigência de lei no sentido formal, é de ter o seu processo legislativo. Ela tem que cumprir exatamente o que a norma fala na Constituição para a culminação da lei, para a formação da lei. A criação, a votação nas duas casas, ela é direcionada ao presidente para que ela seja sancionada ou vetada no todo ou em parte, ou seja, ela segue o sentido formal do processo legal, do processo legislativo. Isso é uma exigência, tá? Isso é uma exigência do processo. Bora lá? Vamos falar do princípio da anterioridade da lei. O princípio da anterioridade é a vedação da lei penal. Aqui também tem o artigo 5º, inciso na Constituição, além de estar no artigo 1º, 5º, nós temos ela também na Constituição Federal, que fala sobre a retroatividade da lei, salvo para beneficiar o réu. O que é isso? Princípio da retroatividade, que a gente vai ver lá na frente, ok? Então, lá na frente, a gente vê o processo da questão da lei, do princípio da retroatividade. Enquanto isso, vamos trabalhar o que é crime e o que é pena. Quando o legislador fala aqui o que não há crime, ele está dizendo para você que esse crime aqui é infração penal. Ele é infração penal. Ele não é só crime. Então, eu posso dizer que contravenção penal também está aqui. Eu posso fazer essa leitura. E se o examinador te perguntar, não há contravenção penal sem lei anterior que o defina, está correta a resposta? Está correto. Porque essa definição de crime aqui, quando ele fala crime, ele fala em sentido de infração penal. Infração num todo. Da mesma forma a pena. Quando ele fala pena aqui, ele fala pena num sentido... Ele fala pena num sentido também amplo. Então, caberia aqui medida de segurança, além da pena privativa de liberdade? Caberia. Então, tem a medida de segurança, eu tenho a pena privativa de liberdade, eu tenho a socioeducativa, eu tenho diversas penas. Eu posso fazer essa leitura. Então, não há infração penal sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Não há medida sem prévia cominação legal. Tudo bem até aqui? Bora continuar? Então tá. Vimos aqui, destrinchamos o artigo, o princípio de legalidade da reserva. Então, se eu fosse fazer uma continha, vou apagar isso aqui. Pode apagar? Para lá. Se eu fosse fazer uma continha, à medida que eu for colocando os artigos, se você tiver com a lei, vai marcando na lei, da mesma forma. Vamos fazer a continha. O que é o princípio da legalidade? É o princípio da anterioridade, mais o princípio da reserva legal. O que é o princípio da reserva legal? Lei formal no sentido estrito. Lei formal no sentido estrito. E o que é o princípio da anterioridade? Não há lei anterior, não há crime sem lei anterior que o defina. Para que a conduta seja considerada criminosa, fato criminoso, é necessário que ela esteja prevista em legislação. Correto? Até aí, tudo bem? Beleza. Vamos lá. Vamos lá para o parágrafo, para o artigo 2º. Nós vimos artigo 1º, artigo 2º, nós vamos ver a lei penal no
no tempo. Porque aqui a gente vai trabalhar agora a retroatividade da lei penal, que é o princípio da anterioridade, que é a lei que diz o seguinte: só será punido aquele em que cometer fato, em que tiver conduta, em que estiver prevista na lei, certo? Fora isso, se não tiver previsto, não é crime. É assim que diz, dizendo eles. E eles estão certos. Bora lá. Aqui a gente viu o princípio da retroatividade. Aula chata, né? Direito penal, chato pra caramba. Pois é, bora lá. Pega um cafezinho. Princípio da retroatividade. No princípio da retroatividade, a lei diz o seguinte: ninguém poderá ser punido por lei posterior que deixará de considerar crime, cessando em virtude dela seus efeitos, execução, seus efeitos penais de sentença condenatória. Bora colocar aqui pra gente destrinchar? Bora lá? Vou até colocar em preto isso aqui. Ninguém poderá ser punido por fato em que a lei, por fato em que a lei posterior, deixar de considerar, tá falhando já, crime, deixar de considerar crime, vírgula, cessando em virtude dela a execução cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença. Sua professora escreve igual a cara dela. Come letra e vai. Isso aqui eu vou escrever em letra maiúscula. Só para dar um destaque, ok? Mas não se escreve letra maiúscula no meio de frase, a não ser que seja nome próprio. Não vamos lá arrumar a briga com o professor de português, né? Sentença condenatória. Lembrando que essa sentença condenatória ela pode ser transitada e julgada. Porque a sentença condenatória transitada e julgada, não cabe mais recurso. Então, bora lá. Ninguém poderá ser punido por fato em que a lei. Quem? A lei. Qual lei? A lei ela tem que ser posterior. Depois, deixar de considerar crime, cessando em virtude dela a execução dos efeitos penais da sentença penal. Sentença penal, vou colocar aqui, ó, condenatória, transitado e julgado, transitado, julgado. Esse acréscimo aqui é da professora, tá? Sentença condenatória transitada e julgado, ou seja, que não cabe mais recurso.
A lei, ela só vai retroagir para beneficiar o réu. Se for para beneficiar o réu, ela retroage, ela volta atrás. Se não, continua. Lembra lá que não há crime se ele é anterior que o define não apenas sem prévia combinação legal, mas no princípio da anterioridade lá do artigo 1º? Então, aqui, ninguém poderá ser punido por fato que deixou de ser considerado crime. Vamos lá. No Código Penal existe um crime chamado crime de adultério. Um crime, né, que hoje quase não existe, virou letra de música do Thierry. Quem não escutou o profeta Thierry, escuta agora. Este é o momento, né? Como diz Thierry, um homem sem chifre é um homem desprotegido. Vou apagar aqui, tá? Bora lá. O crime de adultério era considerado crime. Se eu não me engano, parece que era o artigo 240 do Código Penal. Não me recordo direitinho. Mas esse foi revogado. O crime de adultério. Adultério era crime. E aí ele foi revogado. Suponhamos que fulano de tal, espertinho, né? Vou botar aqui o bonézinho dele. Isso é um boné? Peraí. Lá. Foi pego traindo. E aí ele foi o quê? Enjaulado. Isso foi em fevereiro. Aqui, vamos fazer a linha do tempo. Fevereiro, março, abril, maio, junho. Em maio, dia 1º de maio, foi revogado o artigo em que dizia em que o adultério era considerado crime. O que acontece com fulaninho traidor? Fulaninho traidor vai ser o quê? Solto! Ele vai ser solto! Ele vai ser solto! Vou botar uma bisnaguinha aqui. Ele vai ser solto! Ei! Vai ser solto por quê? Porque o fato deixou de ser considerado crime. Qual é o instituto jurídico que o direito aponta para isso? Abolício crimes. Essa aqui é uma expressão em latim, ok? Então, o que aconteceu? Ele retroagiu para o tempo, para o momento do crime. Ó, o que ele fez aqui. Ele cometeu o crime em fevereiro. Ele cometeu o crime e foi preso em fevereiro. Tá aqui. Foi preso o fulaninho, o traidorzinho. Aí, o adúltero, vamos chamar ele de adúltero, né? Vamos botar um nome para ele. O adúltero foi preso. Em maio, adultério deixou de ser considerado crime. O que acontece com o adúltero? Ele é colocado em liberdade, porque o fato deixou de ser considerado crime. A lei retroage, mas a lei só retroage para beneficiar o réu. Ó, cessando dela em virtude da execução e os seus efeitos penais, ou seja, qualquer efeito penal. Vamos botar uma observação aqui? Um obs. Observação importante a ser dita aqui. Os efeitos que cessam são os efeitos penais, porém, não cessam os efeitos extrapenais. Olha que observação importante. Aí o legislador te pergunta, em virtude do princípio da retroatividade da lei penal, citado no artigo 2º do Código Penal, os efeitos penais e extrapenais da condenação da sentença penal,
retroagem para beneficiar o réu. Certo ou errado? Errado. Por quê? Porque os efeitos extrapenais não são alcançados pelo princípio da retroatividade. Ok? Vamos fazer um outro exemplo que não seja... Não, vamos continuar no adultério. Beleza. Vamos continuar no adultério. Vamos supor que ao invés de revogar, aqui ele tinha ganhado de 1 a 1 ano de detenção. Vamos supor, 1 ano de detenção. É o exemplo da professora, tá? Não prejudica o meu exemplo, é o exemplo da professora. 1 ano de detenção, de reclusão. Vamos lá. Aí aqui em maio, a lei foi agravada. O crime passou a ser, antigamente a pena era de 1 ano, a 1 a 3 anos, ele ganhou 1 ano, e aqui passou a ser de 3 a 6. Eu vou retroagir e aumentar a pena do adúltero, do fulaninho? Não, eu não vou. Nesse caso, não há retroatividade. Não há retroatividade. Por quê? Porque eu não posso prejudicar o réu. Só haverá retroatividade da lei penal quando houver benefício para o réu. Se não houver benefício, certamente não haverá. Se não houver benefício, certamente não haverá retroatividade da lei, ok? Bora lá. Vamos continuar. Qual é o próximo artigo? Vamos lá, parágrafo único. Deixa eu apagar isso aqui. Parágrafo único da lei diz o seguinte: a lei posterior que de qualquer modo favoreceu o agente aplique-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Foi o que nós já antecipamos aqui anteriormente. Lembra da citação da professora? Que ela falou assim, olha, essa aqui eu vou acrescentar. Não cessa sentença penal condenatória transitada em julgado. O que é transitado em julgado? Não cabe mais recurso. Não cabe mais recurso. Ou seja, ainda que não caiba mais recurso, o réu será beneficiado pelo princípio da retroatividade da lei penal, ok? Então, esse foi o parágrafo único. Vamos agora trabalhar a lei no tempo? Lei penal no tempo? Bora lá? Pra gente daqui a pouco terminar as questõezinhas. Tem umas questõezinhas massa pra gente fazer. Posso apagar aqui então, né? Façam assim no seu vadimeco. Façam essas observações, vá riscando, vá colocando, coloque com canetinha colorida, marque, puxe, coloque, risque seu material de forma que você entenda. Faça o seu comentário. Crie o seu código comentado, seu próprio código comentado. Ok? Estudamos a lei penal no tempo. Gente, eu falei do adultério, mas isso serve para todas as leis. Se a lei for diminuir a pena, aumentou a pena. Se aumentar, agrava. Se diminuir, né, beneficia. Retroage. Se não, se for maléfica, não retroage. Bora lá? Lei, artigo 4º. Não, dona Eliane. Artigo 3º. Dona Eliane. Lei excepcional ou temporária. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido de período de duração cessadas circunstâncias ou definidas, determinarão o que aplica-se o fato praticado durante a sua vigência. A gente vai falar agora de 2 tipos de lei. Nós temos agora 2 tipos de lei. A lei excepcional e a
horária. Lei excepcional. Lei excepcional ou lei temporária. Bora lá? Temos esses dois tipos de lei. Que diz o seguinte: a lei excepcional ou temporária, embora decorrer do período da sua duração, cessadas suas circunstâncias em que determinar, aplica-se durante ao prazo da sua vigência. Aplicam-se durante o prazo da sua vigência. Vamos lá anotar cada uma? Artigo 3º do Código Penal. Artigo 3º do Código Penal. Vamos anotar aí uma introduçãozinha. São leis penais criadas. São leis penais criadas para reger fatos anteriores durante alguma situação. São leis penais criadas para reger fatos anteriores ocorridos durante alguma situação excepcional ou alguma circunstância de determinado período de tempo. Bora lá. Situação excepcional. Vamos começar sobre o excepcional. Exceção. Que não acontece todo dia, uma situação excepcional. Por exemplo, vamos falar aqui da lei da Copa. Lei da Copa. Será que já deu, gente? Lei da Copa. Exemplo, lei da Copa. Eu acho que a lei 12.000, deixa eu olhar. 12.663. Lei 12.663. Qual foi o ano da Copa, gente? 2013. Conforme reza o artigo 3º do Código Penal. Lei Geral da Copa. Um dos exemplos que nós temos é a Lei Geral da Copa, onde falava que a reprodução de materiais clandestinos seria crime. Era uma lei excepcional. Por exemplo, a reprodução da vuvuzela, que não feita pelos patrocinadores da Copa. Também. Ou seja, era uma lei excepcional, é uma característica. Vamos colocar uma observação aí? Um obs aí, bora lá. Observação. A Lei Geral da Copa é um fator temporal para todos que foram praticados até o dia 31/12/2014, porque ela durou um ano. Outro exemplo que a gente pode dar é aquele período de defeso, por exemplo. Nós temos o período de defeso, não sei informar com veracidade, vamos citar como exemplo. Período de defeso do caranguejo. Vamos supor que agora de maio, agosto, setembro, outubro, novembro. Vamos dizer que esse período aqui é o período de defeso de reprodução do caranguejo, ou seja, é proibido pescar, catar caranguejo nessa época. Então, todo ano, durante maio a novembro, nós temos a lei que proíbe a pesca, a caça, a captura do caranguejo. É uma lei excepcional ou temporária? É. Por quê? Ela acontece o ano inteiro?
Não, mas acontece em determinado período de tempo. Em determinado período do ano. Todo ano, durante maio, agosto, setembro, outubro, novembro, nós temos o período de defeso. Gente, não deixe de nenhuma forma uma expressão lhe soar de forma que você não entenda, lhe soar estranha, essa é a palavra. Não deixe nenhuma expressão lhe soar estranha. Defeso, proibido. Tá? A ideia de proibido, tá bom? Então essa é a lei excepcional ou temporária. Vamos lá? Agora tem um detalhe. Aplica-se durante o prazo da sua vigência. Aí vamos dizer, vamos arrumar aqui eu vou colocar aqui o nome do meu cantor favorito, tá? Aqui. Thierry. Vamos dizer que Thierry, um abraço. Você vai assistir essa aula, coração pra você, viu? Sou sua fã. Deve ser porque eu sou chifruda, né? Chifre é... Uma pessoa sem chifre é uma pessoa desprotegida. Então, vou aqui fazer minhas considerações, né? Mandar meu beijo para meu cantor favorito. Vamos usar Thierry. Botar até o cabelinho dele aqui, ó. Thierry praticou crime. O que Thierry fez? Thierry, na época de defesa, por exemplo, do caranguejo, em setembro, que era proibida a captura do caranguejo, ele pescou, capturou, sei lá como fala, capturou e passou setembro, né? Aí passou outubro, passou novembro, passou dezembro, janeiro. Aqui a gente já está em janeiro de 2020. Ele fez isso em setembro de 2019. Ah, professora, mas aí agora então eu não posso julgar ele. E o princípio da retroatividade fica onde? Sim, o princípio da retroatividade fica onde ela está. Repare, aplica-se durante o prazo de sua vigência. Eu estou aplicando no prazo da vigência, aconteceu em setembro, mas isso não me impede de julgá-lo em janeiro sobre fato ocorrido em 2014, porque a lei excepcional ou temporária é uma exceção ao princípio da retroatividade. Tá? E aí, gente? Então, se ele cometeu um crime em 2019, no período de lei excepcional ou temporária, e o julgamento dele vai ser em janeiro de 2020, pode retroagir? Ah, professora, mas tem o princípio da retroatividade. Não pode, porque ele cometeu crime lá, mas hoje não é mais considerado crime em janeiro de 2020? Não, janeiro de 2020 não é mais crime. Calma. Aqui, essa é exatamente a exceção à regra. Essa é exatamente a exceção à regra da retroatividade. Essa é exatamente a regra, a exceção da retroatividade. O que nós vamos falar mais? Até aí, tudo bem? Todo mundo deixando certinho? Bora lá? Artigo 4º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão. Alguma dúvida aqui? Se tiver dúvida, mandem por direct, mandem mensagem que a gente responde, tá bom? Bora lá? Vamos apagar isso aqui e começar o artigo 4º. Eu vou falar da lei no tempo e no espaço, mas no espaço eu vou deixar a lei, eu vou deixar o artigo que fala sobre a extraterritorialidade para uma única aula. Por quê? Porque é um cheio de muitos detalhes.
E eu quero ser minuciosa e preciosa com vocês, tá? Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja um momento do resultado. É esse. Bora lá. Considera-se praticado o crime. Quando é que acontece o crime, professora? Quando é que acontece o crime, professora? Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Ação, omissão, ainda que seja outro momento do resultado. Ou seja, eu tenho dois tipos de crimes. Os crimes comissivos, que nós chamamos comissivos, e os omissivos. Tá bem na telinha para vocês, né? Crimes omissivos e crimes comissivos. Então, eu tenho duas formas de cometer crimes: pela ação ou pela omissão. Ação, todo mundo sabe, matar alguém. Ação é verbo. Matar, constranger, subtrair. Todos esses verbos, você vai perceber quando a gente começar a estudar a parte especial, que todos eles constam no núcleo do tipo o verbo. Matar alguém. Matar é conduta. Omissão de socorro, por exemplo, para quem tem o dever de cuidado. O médico que deixa de operar. O médico que deixa de prestar socorro, por exemplo. Certo? Esse é um dos. Então, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Vamos fazer aqui o seguinte, uma linhazinha do tempo, para a gente fazer aqui o momento da conduta, resultado. Ou seja, que a gente também pode chamar de consumação. Consumação. Vamos lá? Vamos usar aqui nesse nosso exemplo, o meu cantor favorito, Thierry. Vamos fazer Thierry aqui. Thierry. Eu devia ter passado álcool em gel no peito. Essa música é minha, gente. Bora lá. Olha o cabelinho de Thierry aqui. Thierry cometeu um homicídio. Vamos dizer que é um homicídio simples. 1, 2, 1. Isso aqui é a... Cadê o outro? Deixa eu ver aqui. O outro. Ah, tá aqui. Thierry cometeu aqui, homicídio. Homicídio é o quê? É conduta, né? Ah, tá aqui já. A conduta. A conduta dele foi dia 18/12/2017. Vamos supor, né? Aqui, 18/12/2018. Acontece a Thierry que é menor de idade. Isso, vamos trabalhar com menoridade penal. Thierry aqui tinha 17 anos. Aí Thierry ficou sabendo que tinha sido corno, levou um corno, ficou bravo,
primeiro chifrinho da vida, a gente fica bravo. O resto a gente só acrescenta e põe na agenda, entendeu? Para acrescentar de tomar. O resto, o primeiro é que a gente sofre. Thierry, 17 anos, ficou sabendo que levou o primeiro chifre e foi lá, cometeu um homicídio contra Cicrano. Beleza. Ele tinha 17 anos quando cometeu o homicídio. Isso aqui faz parte disso aqui não, tá, gente? Aí, aqui, 18/12, ele completa 18 anos de idade. 18 anos de idade. Ou seja, aqui ele já adquiriu maioridade penal. Aí, dia 20, isso mesmo, dia 20/12 de 2018, acontece o resultado morte. O carinha que deu um corno nele veio a falecer em virtude dos ferimentos dos disparos de bala de arma de fogo efetuados por Thierry. E aí? Me fala. Aqui ele alcançou a maioridade penal. Aqui ele aconteceu a maioridade penal. Onde é que a gente está aqui? Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja no momento do resultado. Thierry vai responder por homicídio ou não? Me respondam aí. Pensa aí, ó. Reloginho contando 10 segundos para vocês. Thierry responde pelo homicídio praticado contra Cicrano, contra o cara que deu corno nele ou não? Não. Por quê? Porque considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão. O momento foi esse aqui. Nesse momento, Thierry era menor de idade. E menor não comete crime, comete infração penal. Equiparada a homicídio. Por quê? Porque eu não considero o momento do resultado. Eu considero o momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado do crime. Ok? Bora lá para o artigo 6º. Vamos fazer lugar do crime. A gente já sabe quando o crime é praticado. Algo importante. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que seja outro momento do resultado. É o que nós chamamos de... Isso aqui é a teoria da atividade. Atividade lembra o quê? Ação. Ação lembra o quê? Verbo. Lembra? Teoria da atividade. Então vai aí no seu materialzinho, faz uma setinha e coloca assim: artigo 4º. Teoria da atividade. Por quê? Isso cai na minha prova, professora? Não, amor. Isso despenca na sua prova. Isso cai feito uma avalanche. Mas isso despenca na sua prova. Tá bom? Bora lá para o artigo 4º, artigo 6º. Pula aí, artigo 5º. Porque o 5º e o 7º a gente vai falar na próxima aula. Bora falar do artigo 6º. Artigo 6º diz assim: Considera-se praticado o crime. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, de novo, lembra? Em que ocorreu a ação ou omissão bem como onde se produziu ou deveria
se produzir o resultado. Bora lá? Considera-se praticado no crime, o crime com ação ou omissão, no todo ou em parte, onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. Ação, omissão, onde produziu o resultado, no todo ou em parte. No todo ou em parte. Bora lá. Artigo 6º. Bora botar uma observação aí? Trata-se de crimes à distância. OBS. Trata-se de crimes. Trata-se de crimes à distância. Muitas vezes trata-se de crime à distância. É aquele cuja conduta, por exemplo, a conduta aconteceu aqui, mas o resultado aconteceu nos Estados Unidos. O cara vai lá, escreve uma carta bomba, Thierry ficou sabendo que o cara que deu o primeiro corninho nele foi embora para os Estados Unidos. Aí ele vai lá e escreve uma carta bomba. Quando chega lá nos Estados Unidos, o cara abre a cara, bum, explodiu. A conduta, a produção da carta se deu aqui. E o resultado se deu lá. Lugar do crime. Considera-se praticado o lugar do crime em que ocorreu a ação ou omissão, bem como onde se produziu o resultado. Qual foi o lugar do crime, professora? Os dois. Por quê? Porque é o lugar onde ocorreu a ação, o Brasil, onde escreveu a carta, e o lugar onde produziu o resultado, nos Estados Unidos, no caso. Vocês querem escrever uma observação importante aí? Vamos lá, atenção, coloquem aí em vermelho. Seja aquela em que a conduta se deu no Brasil, vírgula, seja aquela em que a conduta se deu no Brasil ou resultado no exterior. Ponto. Não estamos aqui definindo o foro competente, apenas o lugar da infração. Eu falei aqui do lugar do crime, não foi? Falei da teoria da atividade no tempo do crime. Então, aqui é a teoria da ubiquidade. Titia tá ficando velha, tá esquecendo as coisas. É coisa da idade, amor. Acontece, sabe? É a idade mesmo. Teoria da ubiquidade. Qual é o macetezinho? O macete... Deixa eu apagar aqui. O macete... Lugar do crime, ubiquidade. Teoria do crime, ou tempo do crime, atividade. Certinho? Então, considera-se praticado o crime. Quando eu tratar de lugar do crime, eu vou tratar de teoria da ubiquidade. Quando eu tratar de tempo do crime, eu vou tratar de teoria da atividade. Esses vão ser os termos em que a banca vai usar e pedir para você identificar. Certinho? E vamos para a tela. Vamos fazer as questões. Em razão da teoria da ubiquidade, olha ela aqui, ó. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde deveria se produzir o resultado, certo ou errado? Certo.
Letra de lei. Onde está aqui? Artigo 6º. A gente acabou de ver. Certinho? Letra de lei, gente. Não tem erro, não. A CESP é um monstro que todo mundo tem medo, mas no final das contas, ou ela cobra jurisprudência, que não vai ser o caso da banca de vocês, que a gente está tratando da Polícia do Senado, ou ela cobra letra de lei pura. Outra aqui, ó, bora lá, 2019. Essas questões são todas atualizadas, 2018, 2019, 2020. Então são questões muito, muito recentes. Auditor de controle interno, olha lá. A respeito da lei penal no tempo e no espaço, julga os itens a seguir. Tendo como referência o Código Penal, a jurisprudência dos tribunais. Olha ela pedindo jurisprudência. Mas ela vai pedir jurisprudência, mas você vai perceber que trata de lei penal, letra de lei do Código. A lei penal base benéfica retroagirá em benefício do réu, de acordo com o princípio da retroatividade benéfica do réu. Certo ou errado? Certa. Certinha. Em relação ao tempo do crime, o direito penal brasileiro adota a teoria da atividade? Sim, tempo do crime, lembra? Teoria da atividade. Certa. Em relação ao lugar do crime, o direito penal adota a teoria do resultado? Resultado não. É teoria da ubiquidade. Errada. Aqui você já vai anulando. Se a terceira não tem, então, ó, essa aqui não entra, essa aqui não... A letra D que tem também não entra, a letra E também já não entra. Vamos anulando já. Sobrou a A e a B. A lei penal benéfica aplica-se a crime continuado ou a crime permanente. A gente ainda não tratou de crime continuado ou crime permanentes ainda. Crime continuado e crime permanente são crimes que se prolongam ao decorrer do tempo. Por exemplo, crime de sequestro e cárcere privado. Crimes que ocorrem ao decorrer do tempo. Eles são permanentes, eles se protraem ao longo do tempo. Nesse caso, esse crime continuado, ele não tem o benefício da retroatividade. Então, essa aqui está errada também. E nós ficamos com a letra A. Certinho? Bora para a próxima? Com relação ao tempo e ao lugar do crime e a aplicação da lei penal no tempo, julgue o item a seguir. A superveniência. O que é superveniência? Alguém sabe dizer? Superveniência é uma relação de dependência. Superveniência, relação de dependência. Então, vou dizer assim, uma superveniência, a relação de dependência de lei penal mais gravosa, que a anterior, não impede que nova lei se aplique aos crimes continuados ou ao crime permanente. Olha o crime permanente aqui de novo. Crime permanente. No início da referida, seja lei anterior à cessação ou continuidade da permanência. Certo ou errado? Certo. Por que que está certo? Porque é no momento do término da conduta do agente. Ó, cessou a conduta, no momento do término da cessação da conduta do agente, o momento que aconteceu, lembra? Teoria da atividade? Então, certa, a questão está certa. 4. Com relação ao tempo e ao lugar do crime e a aplicação da lei penal no tempo, julgo o item a seguir. O Código Penal adota o quê? Teoria da atividade, segundo o qual o delito deverá ser considerado praticado no momento da ação ou omissão, e o local do crime deverá ser aquele em que tenha ocorrido a ação ou omissão. Certo ou errado? Errado. Ué, professora, por que está errado? Por quê? Porque ele te induz a dizer que é a mesma teoria e ele não completa o artigo. A teoria de atividade, vamos ler novamente? O Código Penal adota a teoria da atividade, segundo o qual o delito, vou mudar de cor.
pegar uma coisinha aqui. Bora lá. Segundo o qual o delito deve ser condenado no momento da ação ou omissão. Parou aqui. Ação ou omissão. E o local do crime. Local do crime. Local é lugar. Lugar é o quê? Teoria do quê? Teoria da ubiquidade. É teoria da ubiquidade. Ou seja, ele misturou os dois conceitos. 5. Nas disposições penais da Lei Geral da Copa, ó, que a gente viu, olha que legal. Ó, considerando as informações, abaixo é correto afirmar que a referida legislação é um exemplo de lei penal, excepcional, temporária, corretiva e intermediária. É uma lei temporária. Por quê? Porque ela teve um tempo de vigência, prazo de 1 ano. Lembra que eu coloquei? Aqui ela foi específica. Ó, Lei Geral da Copa. Só durou enquanto durou a Copa. Tá? Excepcional, se ela pudesse, por exemplo, para você, uma lei ela estabelecesse uma exceção. 6. Em relação à aplicação da lei penal, assinale a alternativa à opção correta. A lei penal não admite extraterritorialidade. 6. A lei penal não admite extraterritorialidade. Gente, a gente vai tratar de extraterritorialidade depois. Então, eu não vou trabalhar essa questão com você. Certinho? Porque eu decidi no meio do caminho que nós iríamos falar de territorialidade e extraterritorialidade na próxima aula. Vamos para a próxima questão? Julgue o item seguinte relativo a direitos e deveres individuais e coletivos garantidos constitucionais. Em relação ao princípio da legalidade. Princípio da legalidade. Onde é que está o princípio da legalidade, gente? No artigo 1º do Código Penal. A tipificação da conduta como crime deve ser feita por meio de lei em sentido material. A lei deve ser feita em sentido material? Não. É sentido formal. Lembra? O sentido é formal. Não se exigindo em nega lei em sentido formal. Exige-se sim. Então aqui é está errada. Ela está errada. Onde está aqui? Artigo 2º, parágrafo único da lei. Ok? Então bora lá. Vai lá, vamos fazer questões. O segredo é fazer questão agora, é tratar do assunto. Você viu que CESP é uma das bancas mais rigorosas, mas ainda assim, se você tratar com seriedade de estar resolvendo as questões, você consegue resolvê-las e acertá-las sem muito mistério. No mais, voltando aqui para a tela, gostaria de agradecer, obrigado a vocês por mais um dia com a gente, mais uma aulinha com a gente, Direito Penal. Não esquece que a gente vai ter a nossa próxima, vai falar sobre territorialidade e extraterritorialidade. Eu quero ser preciosa nesses dois assuntos com vocês, bem detalhista, porque exige detalhes com relação à extraterritorialidade, tá? Que a banca confunde bastante, as bancas gostam muito desse assunto, é um assunto muito reincidente em provas policiais, tá bom? No mais, tchau, tchau. Beijo da tia, brigadão e tchau!